Salve, salve família vascaína! Sejam bem-vindos aqui ao canal Vascaíno Raiz. Meu nome é Eloy Oliveira e nesse canal a gente traz todas as informações sobre o Vasco da Gama. Se você gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece, aproveita aí para se inscrever, ativar o sininho e poder receber os nossos próximos vídeos. Bom, nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho sobre o Alexandre Pássaro. Ele que aparentemente não está se mexendo aí para contratar jogadores e o Vasco precisa urgentemente de reforços para essa continuidade da Série B. A gente sabe que a janela vai se fechar agora em agosto, a janela internacional onde o Vasco poderia buscar um jogador brasileiro que está lá fora, como o Corinthians fez, buscou o Juliano, que aparentemente estava na China, um jogador de um pouco mais peso. Eu sei que o Vasco não tem orçamento, mas o Vasco poderia pegar um jogador que tem um salário alto, que tem um bom futebol, e no fim de contrato, para o Vasco poder assinar ali de graça, trazer, pagar um salário um pouco mais alto, o Vasco vai ter que estourar esse teto. O Alexandre Pássaro vai ter que abrir mão desse teto salarial que ele botou ali para a Série B. Não vai ter jeito. A gente precisa de no mínimo 2 contratações para virem e vestir a camisa e jogar. A gente precisa, não vai ter jeito. Se o Vasco ficar economizando agora, vai doer mais lá na frente, porque o Vasco ficando fora da Série A do ano que vem, o prejuízo é mais de 150 milhões, entre patrocínio, cota de TV e tudo mais. Os times da Série B recebem menos, o Vasco não pode ficar mais um ano na Série B, o Vasco vai ter um prejuízo muito maior. Então, na minha visão, o Alexandre Pássaro tem que recalcular a rota. Ele fez um planejamento que, na minha visão, ele tentou, foi um planejamento ali, ninguém vai planejar uma coisa ruim, ele tentou planejar um planejamento correto de teto salarial, contrato de produtividade. A gente vê, a gente fala, poxa, é uma coisa boa, mas não tá funcionando. Os jogadores que ele trouxeram não estão rendendo. Ele precisa tentar ali um jogador de um nível um pouco mais acima, um zagueiro e um meio de campo, um volante. Ele precisa ali urgentemente ir ao mercado. A janela vai fechar, o Vasco não vai conseguir contratar jogadores importantes, os jogadores de mais nível. Então o Alexandre Pássaro tem que se virar. Ele, como executivo de futebol, ele precisa contratar jogadores para o Vasco. O Vasco vai ter que fazer um esforço nesse salário, não vai ter jeito, vai ter que pegar um jogador ali com um salário ali de 400, 500 mil, não sei, o Vasco vai ter que dar um jeito de pagar. Porque ficar fora da Série A vai ser um prejuízo imenso para o Vasco, financeiro, um prejuízo emocional, um prejuízo na instituição. Muitos torcedores já estão falando que o Vasco está pequenando, que o Vasco não tem mais força, que o Vasco não é mais aquele gigante. Eu nunca vou dizer isso, porque para mim o Vasco é sempre um gigante. Eu acredito muito ainda que o Vasco vai acordar alguma hora, que nós vamos ter uma boa administração em algum momento e o clube vai dar uma virada, mas se a gente continuar nesse caminho vai ficar difícil. A gente já está preocupado com essa volta para a Série A, porque o time realmente é fraco. O Lisca ali tem que se virar para montar ali um time competitivo, mas o elenco está muito complicado. A gente pensou ali, todo mundo achou que o elenco do Vasco sobraria na Série B ali, pelo menos no G4, conseguiria ficar ali durante boa parte do campeonato, e não é isso que está acontecendo, mesmo com o Germancano, mesmo com jogadores conhecidos aí com rodagem, como Vanderlei, Leandro Castan, Rômulo, Léo Matos, Marquinhos Gabriel, não estão dando conta, não tá tendo jeito. Germancano não joga sozinho, o Vasco tem um ou outro jogador que soma ali, mas tem muito jogador que está atrapalhando, muito jogador que não está dando certo. Então, o Alexandre Pássaro está esperando o quê? É isso que eu pergunto. A gente vai esperar a gente ficar na Série B de novo? Vamos fazer igual o Cruzeiro? O Cruzeiro já está um ano na Série B, capaz de ficar esse ano de novo. Os caras estão lá embaixo, a gente não pode acontecer isso com o Vasco, gente. Nós vamos ter que dar um jeito de contratar alguém. Alexandre Pássaro, é urgente, o Vasco precisa de jogadores, precisa de reforços para poder voltar à Série A. Vai ter um reajuste aí, talvez um prejuízozinho ali, porque vai ter que pagar um salário maior, então vai ter alguma dificuldade? Vai, mas é melhor do que ficar de novo na Série B, é melhor do que ter 150 milhões de prejuízo. Aí vai ser pior para o Vasco lá na frente, porque cada vez mais o time vai ficar de qualidade inferior, vamos ter que contar com jogadores ruins. Daqui a pouco a folha salarial diminui ali o teto de novo e o Vasco vai se apequenando, e a gente vai tendo que aceitar jogadores que não são do nível para vestir aqui a Cruz de Malta. E o torcedor não aguenta mais esse sofrimento. O torcedor não aguenta mais ver jogadores que não merecem vestir a camisa do Vasco, ver jogadores do nível do Hernando, ver jogadores ruins, jogadores que atrapalham, jogadores que não estão comprometidos. Eu acho que o Alexandre Pássaro deveria ver isso, como o senhor Andrei, que não quer jogar no Vasco, manda ele embora então, já que não quer, já que não tem vontade, já que não tem hombridade para honrar essa camisa, para cumprir ali seu papel. Ele entra em campo voado, não quer saber do Vasco, então mete o pé, vai para outro time, tá pensando em outro time, então vai.
Então, a cobrança da torcida tem que ser em cima do Alexandre Pássaro, sim. Esquecer esse planejamento de teto salarial, contrato de produtividade e ir no mercado aí, pegar pelo menos 2 jogadores com salário um pouquinho maior, que geralmente, consequentemente, jogadores de mais qualidade técnica têm um salário um pouco maior. Mas eu acho que vai precisar fazer, vai precisar buscar, de repente, no mercado sul-americano, de repente, um jogador brasileiro que está lá fora. Não sei, o Vasco vai ter que se virar para poder voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Alexandre Pássaro urgentemente precisa se mexer como diretor de futebol, como executivo, como entendedor do futebol que ele diz ser, ele precisa reforçar esse elenco. Com esse elenco a gente corre grande risco de ficar ali em quinto, sexto e não conseguir subir para a Série A. O negócio é muito sério, a gente tem que falar a verdade aqui. Tem vários times embolados ali? Sim, tem. Mas o Vasco oscila muito, então a gente não tem certeza desse acesso do Vasco. Precisa urgentemente de contratação. Esse é o recado que fica aqui. A gente vai falar também um pouco nesse vídeo sobre o Lisca, sobre o trabalho do Lisca. O Vasco tem uma coisa, falando mais do campo agora, além de todos os problemas internos e externos, tudo que vive o Vasco traz muito azar muitas vezes dentro de campo, em algumas coisas, como por exemplo lesões, cartões, expulsões e Covid. O Vasco já sofreu com Covid ano passado, por exemplo, o Thales pegou 2 vezes, ficou fora de jogos importantes, outros jogadores pegaram. Agora o Morato ficou com Covid, lesões, o Leandro Castanho já se machucou esse ano, se machucou de novo, tá fazendo falta aí na zaga, por mais que tenha falhado, ele é ainda melhor que o Hernando, com certeza. Então, são coisas que acontecem com o Vasco que a gente não entende muito bem. Vanderlei expulso, Bruno Gomes expulso 2 vezes, toda hora é suspensão por cartão amarelo, o Lisca não consegue repetir um time, aqui a gente tem que defender o Lisca, ele não consegue repetir um time, uma hora um jogador tá machucado, outra hora um jogador tá com cartão amarelo, outra hora o jogador é expulso, outra hora o jogador tá com Covid. Parece que só no Vasco que acontece isso, gente. A gente vê outros times conseguem jogar completos, o Vasco nunca consegue ter todos os jogadores à disposição para o técnico poder escalar, para o técnico poder fazer ali o que ele acha melhor, ter todos os jogadores à disposição, poder treinar, e o Lisca não consegue fazer isso. Isso é uma coisa que me incomoda muito. É uma coisa que também não tem como a gente fazer muita coisa. Talvez o Lisca conversar com os atletas para melhorar esse aspecto de tomar menos cartão, ser menos expulso, isso já melhoraria um pouco. Mas as lesões não tem como a gente evitar, é uma coisa que acontece, parece que tem um azar ali no departamento médico do Vasco, está sempre lotado, tem sempre gente. A gente lembra casos recentes aí de Breno, que praticamente se formou em medicina no Vasco, Ramon, jogadores que passam aí o tempo todo machucados, Leandro Castan machucou 2 vezes, a gente não entende, cara. Thales Magno se machucava, o Benítez ficava o tempo todo no departamento médico, fez muita falta, o Vasco acabou caindo por causa disso. Então a gente fica indignado com essas coisas que acontecem no Vasco também. Além de tudo que o Vasco vive, o Vasco ainda parece ter um azar aí com lesões, com cartões, jogadas que acontecem só com o Vasco, como esse lance do Vanderlei, que ele foi expulso, é uma coisa inacreditável. E às vezes a gente encara arbitragens que são muito ruins, como a do Daronco, como a do outro juiz contra o Vila Nova. Então são coisas que acontecem no Vasco ali. Quando a gente está com azar, parece que tudo conspira contra. Então a gente tem que acertar o rumo, aí ver se a gente pode melhorar pelo menos essa questão do cartão. O Lisca veio aí para tentar elevar a moral e tentar elevar a sorte aí do Vasco, mas esse começo está sendo um pouco difícil. Vamos ver, eu acredito no trabalho dele, que ele possa botar uma mentalidade vencedora ali na cabeça dos jogadores, que as lesões diminuam, vamos torcer para isso e que possa tudo dar certo. Eu tô torcendo aqui pro trabalho do Lisca dar certo, a gente conseguir ficar entre os 4. Mas fica o recado aqui, seu Alexandre Pássaro, precisamos urgentemente contratar jogadores, a janela vai fechar e o Vasco pode ter prejuízo de 150 milhões se continuar na Série B. Daqui a pouco o time vai se apequenar de vez e a gente não vai ter mais time para torcer, porque vai virar um time de Série B. Realmente vai ter que ficar ali jogando com esses times horríveis e perdendo ainda, isso que é pior. Então, torcedor, esse foi o vídeo aqui, um desabafo, uma indignação. Acredito que você também esteja assim meio indignado com tudo que está acontecendo no Vasco. E foi um recado aqui para o Alexandre Pássaro, a gente tem que pressionar a diretoria, porque o Vasco precisa se reforçar para voltar à Série A. Torcedor, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você concorda ou discorda, deixe sua opinião aqui embaixo, é muito importante pra gente. Se inscreva aí no canal, ajuda bastante a gente. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!